todos com a paz do Senhor Jesus. O meu nome é Apóstolo Rogério Lopes. Estamos aqui dando continuidade aos estudos. No estudo anterior, se você acompanhou, nós falamos sobre a humanidade do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu creio, se você acompanhou, se você estudou, meditou, eu tenho certeza que o Espírito Santo ele falou ao teu coração. Eu tenho certeza que algo diferente pode ter acontecido no teu coração, no teu espírito, porque nós estamos falando de uma pessoa divina, estamos falando de uma pessoa que é soberana acima de tudo e de todos. E é justamente nesse aspecto que eu quero estar abordando agora com você, sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. Quando falamos de divindade, nós estamos falando da essência, da natureza propriamente dita de Deus. E a palavra diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23, a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E se nós avaliarmos esta palavra, que ela é uma palavra muito maravilhosa também para os nossos corações, porque Jesus Cristo ele declarou nesse próprio livro de Mateus, capítulo 28, que Ele estará conosco até a consumação do século. E Ele falou no Evangelho de João que era necessário que Ele subisse ao Pai para que o Espírito Santo viesse, ser enviado pelo Pai a nós, para que Ele viesse se manifestar em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Então nós vemos que somente uma pessoa divina, ela tem esse poder, de onipresença verdadeiramente, de onisciência. A palavra fala no Evangelho de João, João capítulo 1, eu quero estar lendo com vocês em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e Ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Então nós vemos que Deus Pai, Ele é todo poderoso. E a palavra diz que em Gênesis capítulo 1, que o Espírito Santo ele pairava sobre a face do abismo. E se nós procurarmos no hebraico antigo, no aramaico antigo, na verdade, nós vamos ver que a palavra fala sobre a questão de chocar, onde o Espírito Santo estava preparando, esperando o momento para poder trazer existência, mas você precisava de uma palavra liberada, e essa palavra é Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho de João diz, que Ele é a palavra, é essa palavra criadora, que a Bíblia diz em Apocalipse, que Ele é o Verbo, o seu nome é Verbo de Deus, ou seja, o seu nome é a palavra de Deus. Então nós vemos a divindade do Senhor Jesus Cristo nesse aspecto, onde Ele tem poder, onde Ele tem autoridade para trazer existência aquilo que não existe. Nós vemos, as Escrituras declaram, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas para Ele, e por intermédio dele. E a Bíblia diz quão profunda a riqueza é o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos. E a Bíblia declara, porque dele, e por ele, para ele são todas as coisas. Então tudo foi criado para Ele, tudo foi criado por intermédio dEle, e tudo foi criado para a glória, e para a honra, e para o louvor dEle. As Escrituras declaram aqui em Colossenses mesmo, capítulo 2, versículo 9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
né? Então nós vemos aqui que a Bíblia diz, nós falamos no estudo anterior sobre a humanidade de Cristo. E nós vemos aqui que mesmo ele sendo homem, habitou nele essa questão da divindade. E nós estamos na humanidade do Senhor Jesus Cristo antes, por quê? Porque tudo que ele passou, ele viveu, ele não se agarrou ao lado divino. Pelo contrário, ele viveu como um homem. E aqui eu estou tentando mostrar para você o lado divino dele, que ele poderia ter vencido tudo como Deus, mas ele preferiu vencer como homem. Ele poderia ter suportado, destruído Satanás como Deus, mas ele preferiu vencer Satanás na cruz como homem. Isso porque ele te ama. Nós somos pessoas limitadas, somos homens, e ele quis vencer como nós, para mostrar para você que você pode vencer, e para você poder saber que existe um Senhor, existe um Deus que zela pela tua vida, existe um Deus que ele se manifestou, ele se fez carne, habitou entre os homens, para mostrar verdadeiramente o quanto ele te ama, o quanto ele se importa com você, para você poder saber verdadeiramente que você pode contar com ele a cada momento da sua vida. E isso é muito maravilhoso, né? Devemos dar honras e glórias ao Senhor. A palavra fala em Hebreus capítulo 1, versículo 3, o Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Glórias a Deus. Nós vemos aqui a questão da divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele sustenta toda a criação, ele sustenta todo o universo pela sua palavra poderosa. Ele sustenta pelo seu poder. E ele, como Deus, ele é poderoso para te sustentar. Ele é poderoso para te libertar. Ele é poderoso para te restaurar. Falando do lado divino do Senhor Jesus Cristo, você lembra da multiplicação dos pães? Ele tinha apenas 2 pães e poucos peixes. E ele conseguiu alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. A Bíblia diz que ele olhou para o céu e deu graças ao Senhor. Isso demonstrando verdadeiramente a divindade dele, o poder que ele tem de multiplicação, nosso Jeová Jiré. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra fala o poder sobre a natureza, quando ele fez o mar se acalmar. A palavra mostra, louvado seja Deus, o poder que ele tem sobre toda a criação, que ele tem sobre os espíritos malignos, ele tem sobre as enfermidades, ele tem sobre o pecado. A palavra diz que chegou um homem, carregado por 4 amigos sobre uma maca. E quando Jesus olhou para aqueles homens, viu que eles tinham fé. E Jesus falou, seus pecados estão perdoados. E os fariseus logo criticou o Senhor Jesus. Quem é ele para perdoar pecado? E Jesus, naquele exato momento, ele falou, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado. Ele chegou para aquele homem aleijado e falou, levanta, toma a tua maca e vai para a tua casa, porque os teus pecados estão perdoados. Então nós vemos que esse mover, esse agir verdadeiramente, só é possível por uma pessoa divina, que é o Senhor. Somente Ele tem esse poder para perdoar pecado. Somente Deus tem esse poder para perdoar pecado. Somente Deus tem o poder de salvar o pecador, de redimir das garras do diabo. Amados, eu quero em nome de Jesus Cristo que você pare para reflita só um pouquinho a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia fala que ele está acima de tudo, está acima de todos. Ele está acima de todo trono, de toda soberania, de todo poder, de toda autoridade, de toda potestade. A palavra fala em João capítulo 17,
ele orava ao Pai para que o Pai viesse devolver a glória que ele tinha antes de se fazer homem. E a Bíblia diz que Deus deu-lhe poder sobre toda a carne. Então somente uma pessoa divina, somente Deus, ele tem poder sobre toda a humanidade. Somente Deus, ele tem o poder sobre o reino, sobre o mundo físico e sobre o mundo espiritual. E esse Deus a qual eu estou falando para você é o Senhor Jesus Cristo, que habita no teu coração pela fé, como diz o apóstolo Paulo, que pela fé Cristo veio habitar ricamente em teu coração. E a palavra fala que ele tem todo o poder nos céus e na terra. E esse poder ele quer dividir com você. Esse poder ele confia sobre a tua vida. Mas para você poder usufruir dessa autoridade divina, você precisa enxergá-lo como cabeça, como divino, como soberano sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre o teu lar. A Bíblia diz: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, quando falamos de Senhor, falamos de uma pessoa que é soberana acima de tudo e de todos, o nosso grande eu sou. Então você tem que entender que nós não vivemos uma religião, nós não vivemos uma denominação, nós vivemos Cristo. Nós vivemos a vida de Deus, temos que viver a vida de Deus, temos que ser um só com Jesus Cristo. Para ser um só com Jesus, eu tenho que crer, eu tenho que verdadeiramente entender o que as Escrituras falam a seu respeito. E eu só posso entender com a ajuda do Espírito Santo. Então procure no Senhor essa compreensão acerca dessa divindade, porque eu tenho certeza, eu tenho plena convicção de que haverá uma mudança, um aperfeiçoamento na tua vida. E você vai falar com toda a convicção: eu posso tudo no Senhor que me fortalece. Você vai falar com toda a convicção que você é mais do que vencedor. Você vai ter a certeza, essa convicção, que o reino das trevas nada tem poder sobre a tua vida. A palavra fala lá em Josué, capítulo 1, que quando você medita na palavra dia e noite, e você não cessa de falar dela, o Senhor prospera os teus caminhos. Ele fala que os teus inimigos não vão poder te resistir. Então por que nós temos que meditar na palavra? Não é para conhecer promessas, é para conhecer os nossos direitos como filho. É para conhecer os nossos direitos como participante dessa natureza divina. E Deus, a Bíblia diz que nos chamou para que nos tornássemos participante dessa natureza divina, a qual é declarado pelo o próprio apóstolo Pedro. Diz assim: seu divino poder nos deu de tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Meus amados, eu quero falar uma coisa para vocês em nome de Jesus Cristo. Regra de homens, doutrina de homens, não tem poder para te libertar da corrupção do mundo. Regra de homens, ensinamentos humanos, não tem poder para te libertar da concupiscência da carne, não tem poder contra a sensualidade, não tem poder contra o reino das trevas. O que tem poder é o nome de Jesus, é você ser cheio do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É você verdadeiramente ser participante dessa natureza divina. Você verdadeiramente poder declarar: eu sou mais do que vencedor, posso tudo, porque aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Não se apegue à religiosidade, não se apegue a regras, como diz a palavra regras sobre regra. Você lembra o que Jesus Cristo declarou no Evangelho de Mateus? Em vão esse povo me adora, ensinando regras de homens.
mandamentos de homens que anulam a verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento, o verdadeiro evangelho, que é boa nova. Então você tem que abraçar as boas novas do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E essas boas novas é que essa pessoa divina veio te trazer liberdade. Ela veio nos arrancar da mentira, do engano, veio nos arrancar debaixo de uma lei legalista. Mas essa liberdade não nos dá autonomia para andarmos em libertinagem, como muitos andam também, achando que são donos da própria vida, que podem fazer o que quer com o próprio corpo. Você tem que entender que você pertence a Cristo, você foi comprado pelo sangue de Jesus. E se você não pertence ainda a Cristo, se você ainda não entregou a tua vida a Jesus Cristo de Nazaré, eu faço um convite para você se entregar a Cristo, porque Ele é a única pessoa que pode te salvar, Ele é a única pessoa que pode transformar você e a tua família. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho. Não existe um caminho para você ter um encontro com Deus. Não existe um caminho para você ir ao céu, a não ser um caminho que é Jesus Cristo de Nazaré. Muitos eu já ouvi declarar: todos os caminhos levam a Deus. Mas a Bíblia, ela relata um único caminho. E esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero falar uma coisa para você: somente o Espírito Santo, ele pode te levar para este caminho. Somente o Espírito Santo tem poder para te convencer, de te colocar no caminho certo, de verdadeiramente você conhecer uma pessoa divina, de você conhecer verdadeiramente o Santo dos Santos, Jesus Cristo de Nazaré, que é conhecido como o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. A Bíblia fala que um dia todo joelho vai ter que se prostrar e toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor. Então eu convido você, se prostre hoje e confesse hoje. Não deixe para amanhã a decisão que o Senhor está colocando no teu coração para você tomar agora, porque amanhã você pode não existir. E amanhã pode ser tarde demais para você. Então creia no poder que é no nome de Jesus Cristo. Creia nessa divindade do Senhor Jesus Cristo, que é poderosa para te libertar, para te salvar. Ele falou que no mundo nós vamos ter aflições. Não é porque você vai entregar a vida para Jesus que você vai viver 1000 maravilhas no mar de rosa. Mas você pode ter certeza que no meio das lutas, das tribulações, das aflições, Ele vai estar com você te dando paz. Ele vai estar te sustentando. Ele vai estar te dando verdadeiramente, um respaldo ao qual você necessita e te sustentar para cantar o hino da vitória. Ele não te deixa confundido nem decepcionado, porque todos aqueles que confiam nele, Ele não permite ficar decepcionado nem envergonhado. E você não precisa nada, você não precisa fazer nada, você não precisa fazer propósito, você não precisa fazer um esforço humano para alcançar essa graça. A Bíblia diz que é pela fé. Com o coração você crê e com a boca você confessa. A confessão o quê? A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. E é invocar, é confessá-lo como seu Senhor e o seu único e suficiente Salvador. Mas nós não podemos esquecer que Ele é santo, Ele é divino. Para você poder ir até Jesus Cristo, você vai ter que se arrepender dos seus pecados. Você vai ter que reconhecer que você é um pecador e que carece da glória de Deus. Porque todos nós fomos destituídos da glória dele por causa do pecado. Mas a partir do momento que nós reconhecemos, permitimos Deus nos revelar o quanto pecador nós somos e reconhecemos, admitimos, confessamos, a palavra diz que Ele é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar. Então reconheça, confesse o seu pecado a Deus. Confesse em nome do Senhor Jesus Cristo: Deus, eu sou um pecador. Senhor, eu verdadeiramente estou distante da Tua presença. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de salvação. E a Bíblia diz que Ele é justo e fiel para te perdoar e para te purificar e de te receber como filho.
E tudo isso por causa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, do amor que Ele mostrou por você naquele madeiro como homem, e logo depois Ele revelou a sua divindade, sendo exaltado e se assentando à destra do Pai para interceder pela tua vida, porque o único intercessor é Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a tua vida ricamente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que você venha ter um encontro com Deus ainda hoje, com o Senhor, através do Senhor Jesus Cristo, se reconciliar com Deus por intermédio de Cristo. E eu tenho certeza que Deus vai entrar na tua casa, na tua família. E todas as tribulações, problemas, você de repente pode estar sofrendo problema de vício, bebida, droga, não sei, a família destruída, doenças, enfermidade. Mas se você confessar Jesus Cristo neste momento, se reconciliar com Deus, eu garanto para você, em nome de Jesus Cristo, que todo esse caos, toda a obra do diabo, ele vai ser destruído nesse exato momento, e você verá a glória de Deus sobre a tua vida, sobre os teus, e você vai poder declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ele se responsabiliza por essas coisas. Então se entregue, se renda ao Senhor, porque Ele veio para te dar vida, e essa vida abundante. Somente Ele tem uma vida abundante para te oferecer, para colocar sobre você. Somente Deus. Ele é Deus, o nosso único Deus. Que Deus te abençoe ricamente, poderosamente, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é Deus que te cura, é um Deus que te restaura, é um Deus que muda a tua sorte, a tua história. É um Deus que faz nova todas as coisas. É isso que Deus tem para a tua vida, é isso que Deus tem para a tua família. E que você seja a luz e o sal desta terra, segundo Deus, não segundo o homem. Que você seja uma bênção, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.